Cumprimento a todos na santa, gloriosa paz do Senhor Jesus. Quem já sentiu a presença do Senhor Deus nesta noite? Glorifica o nome do Senhor, aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos, já falou aos nossos corações essa noite. A banda, se quiser continuar agindo aí, operando, aleluia. O Senhor, essa noite já confirmou a palavra que eu vinha orando a Deus desde o convite do irmão Celso. E eu já inicio agradecendo a ele, o irmão Celso, né? A Deus primeiramente, o irmão Celso pelo convite. Me sinto privilegiada e agradecida a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui contribuindo, né, no culto da UMADEC, um departamento tão abençoado, um departamento que Deus ama. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Lucas, capítulo 15, nós iremos ler a partir do versículo 11, em que diz a parábola do filho pródigo. Alguém pode dizer assim: o irmão Celso falou esse tema para a irmã Selene. Não, nós não conversamos sobre isso, né? Olha Deus agindo, né? E Deus confirmando. Lucas capítulo 15, nós iremos ler do versículo 11 ao versículo 20. Quando eu recebi o convite para estar aqui, trazendo a palavra, e aí eu fui para os pés do Senhor Jesus e perguntei a Deus, né? Senhor, o que o Senhor quer falar aos jovens, ao teu povo, à tua igreja naquela noite? Porque eu não tinha ideia, eu não tinha tema, eu não tinha direção. Mas eu fui para o dono da direção. E aí ele me levou a esta palavra que fica no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, que é bem conhecido. Diz assim a palavra do Senhor: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Versículo 20. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. O capítulo 15 do livro de Lucas, ele vai falar de 3 parábolas em respostas de Jesus aos fariseus e escribas que murmuravam e diziam: ele está ali com pecadores e come com eles. E em resposta a eles, Jesus inicia contando-lhe uma parábola da ovelha perdida, depois da dracma perdida, e no final a parábola do filho pródigo, do qual nós lemos aqui alguns versículos. E no versículo 11, Jesus vai dizendo que um homem
tinha 2 filhos e o mais jovem deles pede para que o seu pai reparta a herança. Aquilo não era comum com o pai em vida. Um filho pedir que o pai divida a herança, ele estando em vida, era como se fosse uma ofensa. A Bíblia não vai dizer os motivos que levaram este jovem a pedir que dividisse a herança. E no versículo seguinte, a Bíblia diz que ele pega aquela sua parte e vai para uma terra bem longe. Não é difícil para nós entendermos que aquele jovem estava insatisfeito na casa do pai. A Bíblia não diz os motivos, a Bíblia não relata quais foram os motivos, mas para nós é óbvio que ele estava insatisfeito. Para nós é óbvio que existia ali algum descontentamento. E por uma atitude de impulsão, ele pede a sua herança e parte para uma terra longe. Geralmente quem sai leva um fardo. Esse jovem, quando saiu da casa do pai, levou um fardo, ou uma ofensa, um descontentamento, um desconforto. Mas em nenhum momento nós observamos um diálogo entre ele e o pai. Em nenhum momento nós observamos uma conversa. Então houve o distanciamento. O perigo de nós não dialogarmos com o pai. O perigo de nós não orarmos a Deus. Consequentemente vem o descontentamento, a insatisfação, a murmuração. E consequentemente vamos querendo procurar culpados por essa insatisfação. E quando de repente nós observamos, já estamos distante da casa do Pai. Aleluia, louvado seja Deus. Ele parte para uma terra longe. E ali desperdiça tudo. Toda a sua herança. Ele desperdiça os talentos. Ele desperdiça os dons que Deus deu a ele. Este jovem sai da casa do pai. Ele deixa de lado as promessas de Deus em sua vida. Ele enterra o chamado de Deus na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. E por falta de diálogo, por falta da intimidade com o Pai, de uma conversa, aleluia, sincera com o Pai, ele desperdiça tudo que ele herdou, aleluia, na casa de seu pai. Ele esquece tudo que ele viveu na presença do Pai. Ele vai para longe, não olha para trás e lá desperdiça, esquece do que ele viveu, esquece daquilo que Deus fez na vida dele, esquece daquilo que Deus direcionou para a vida dele, vivendo dissolutamente. E essa palavra dissolutamente quer dizer que ele estava vivendo de uma maneira imoral. Ele estava vivendo de uma maneira devassa, depravada. Este jovem sai da casa do pai, vai para longe, desperdiça tudo, vive de modo depravado. A consequência, começa a querer preencher o vazio que só Deus preenche, com os banquetes que o mundo oferece lá fora. Alcoolismo, prostituição, conflitos com a sexualidade. E nós estamos entendendo que essa palavra é um alerta para quem porventura está sem dialogar com o Pai e se sente fraco, e se sente
tentado a sair da casa do Pai, louvado seja Deus, há uma consequência. Este jovem vive de maneira depravada, mas todos os prazeres que o mundo oferece fracassam. E no versículo seguinte, depois de ter gastado tudo, há uma grande fome e ele começa a padecer necessidade. Esse versículo 14 me chama a atenção, porque quando ele perde tudo, presta atenção, quando ele perde tudo, quando ele começa a passar necessidade, ele imediatamente deveria voltar para a casa do pai. Mas há um sentimento dentro dele que se chama orgulho, que não faz ele enxergar o caminho certo que ele deve percorrer. E a Bíblia vai dizer no versículo 15 que ele vai a um cidadão daquela terra pedir socorro, pedir proteção, pedir emprego. E aquele homem oferece a ele um emprego que ele precisa apacentar os porcos. Apacentar porcos na cultura oriental naquela época era o mais humilhante dos serviços. Por que não cuidar dos cavalos? Por que não plantar e colher? Não, era apacentar porcos. Aquele jovem com esse orgulho de não querer voltar para a casa do pai, ele aceita ser tratado de maneira abusiva. Amizades abusivas, relacionamentos abusivos, empregos abusivos, tudo fora do plano de Deus. Ele aceita. E além de aceitar, mais na frente a gente vai ver que ele desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ei! Você não merece aquilo que você está desejando, aleluia. Deus tem o melhor para ti, louvado seja Deus. Não vá seguir aquilo que o seu coração está dizendo, não. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Ei, você, aleluia, não merece aquilo que você está desejando fora da casa do Pai. Ainda no versículo 16 e diz: e ninguém lhe dava nada. Ele estava aceitando um emprego abusivo. Ele estava desejando o inadmissível. E quantas vezes quem já esteve fora da casa do Pai se permite aceitar coisas inadmissíveis? E quantas vezes jovens que tomam essa atitude de estar fora da casa do Pai aceitam ser tratados de forma abusiva. E desejando as bolotas que eram entregues aos porcos, mas ninguém lhe dava nada. A fome naquela época acusava que algumas coisas estavam erradas. Quando ele desperdiça tudo e que a fome chega
e que ele vai apacentar porcos ali, mostra para ele que tinha alguma coisa errada. Escolher estar fora da casa do pai, nós nunca teremos paz. Ninguém lhe dava nada, mas aquele vazio tinha um propósito. Aquele vazio, aquela situação tinha um propósito, aleluia. Ei, você não vai morrer neste vazio. Se porventura você chegou essa noite aqui com vazio no coração, o Senhor essa noite diz: você não vai morrer neste vazio. Por quê? Porque Ele é especialista. Ele anda no vazio com propriedade. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Ei, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava pela face das águas. Glorifica o nome do Senhor, porque Ele tem poder para preencher vazios. Louvado seja Deus, aleluia. Versículo 17. E caindo em si, ora, ele precisou passear por um caminho difícil para cair em si. E há quem diga que o melhor tombo da vida é quando a gente cai em si. Quando a gente reconhece a nossa situação em que nós nos encontramos. Aquele jovem que outrora decidiu sair da casa do pai e ver os seus planos sendo tudo frustrados, todos os seus projetos fracassados longe do pai. Porque no Salmo 1, todo mundo conhece, diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Este homem medita na lei de dia e de noite, aleluia, e será como árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, aleluia, e tudo quanto fizer prosperará. Ei, é mais pertinho de Jesus que as coisas dão certo. Ei, não pense em você que seus projetos, os seus planos longe de Cristo vão dar certo, não. Eu tenho uma notícia para te dar, jovem. Quanto mais perto de Jesus, mais seguro. Quanto mais perto, dentro da casa do Pai, mais proteção você terá. Louvado seja Deus. Então aquele jovem viu seus planos frustrados, viu seus projetos fracassados, e ele precisou sentir na pele tudo isso, e ele precisou se ver sem nada, sem recursos, sem ninguém para lhe apoiar. Mas aquele vazio tinha um propósito, como eu falei. E nesse versículo 17, quando ele cai em si, reconhece o seu estado. A Bíblia diz que ele planeja voltar para a casa do pai. Eu levantar-me-ei e terei com meu pai. E ele não apenas planeja, mas ele executa aquilo que ele planejou. A Bíblia vai dizer no versículo 20 que imediatamente aquele jovem volta para a casa do pai, arrependido. E quando ele retorna à casa do pai, o seu pai está esperando, vê ele de longe vindo. E o que eu acho mais lindo, e quando Jesus estava contando essas parábolas, ele estava com a intenção de revelar o grande amor de Deus para aqueles que se perdem no meio da caminhada. Alguém pode ter colocado na tua mente que você não tem mais oportunidade para voltar para a casa do pai. Talvez alguém tenha dito aí no seu ouvido que você não merece mais viver as promessas de Deus na sua vida. Mas não, essa noite o Senhor te diz: ei, você ainda é o meu filho amado, aleluia.
O pai olha para aquele jovem voltando. Eu creio que ele estava ansioso esperando esse dia acontecer. Mas aí alguém pode me perguntar, Selene, por que esse pai não foi atrás desse filho? Existem momentos que o Senhor permite que você esteja só, diante da decisão que você toma, para que você possa aprender com Deus, para que você possa vir reconhecer, aleluia, a misericórdia de Deus na tua vida. Louvado seja Deus. O pai corre, abraça o filho e beija em seu pescoço. Aristóteles disse que os grandes homens não correm em público. Quanta deselegância um patriarca da família correr ao encontro de alguém que o desprezou. Mas eu entendo com essa palavra que quando o pai corre e que abraça o filho, ele corre antes das pessoas apontarem. Ele corre antes dos dedos acusadores, aleluia. Ele corre antes dos olhares de desprezo e dizendo: você é o meu filho amado, aleluia. E o beijo vai igualar a intimidade. Aquele pai beija o seu filho dizendo: ei, você não é inferior a mim, eu ainda te amo, eu te considero como filho, louvado seja Deus. E essa noite o Senhor te diz, aleluia, que você és precioso para Ele, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós pensamos que quando nós erramos, quando tomamos atitudes erradas, quando esfriamos na fé, vem logo uma voz do acusador: não adianta voltar, não adianta, você não terá de novo as promessas que Deus te direcionou, você não é digno, você não é merecedor. O Senhor, Ele fechou os olhos para ti. Ei, deixa eu te dizer, abre os teus ouvidos e dá ouvido à voz do Senhor teu Deus. Aquilo que Deus direcionou para ti, louvado seja Deus, Ele é fiel para cumprir, aleluia. O Senhor, Ele não te despreza, aleluia. Eu não sei para quem é esta palavra essa noite. Eu perguntei para Deus: Senhor, é esta palavra? Sim, é esta palavra, e Ele vem confirmando hoje ainda, louvado seja Deus. Talvez alguém esteja aqui essa noite querendo ouvir isso, aleluia, querendo ouvir uma palavra de Deus, e o Senhor te diz: ei, eu não te desprezo, aleluia. Alguém pode te desprezar, alguém pode te apontar, jovem, mas eu não te desprezo. Você é meu filho amado, querido, e o Senhor está te esperando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos terminar com louvor, Jean. Pode pegar o microfone, Jean, por favor. Eu entendo com essa palavra os perigos de sair da casa do Pai. Há um caminho espinhoso a ser percorrido quando alguém toma uma decisão de estar fora da casa do Pai. Mas essa noite, o Senhor te diz: retorne pelo caminho de reconciliação, louvado seja Deus. Se você ouvir essa palavra essa noite e queira renovar uma aliança com Deus, se você entrou dentro desta casa hoje, na casa do Pai, se sentindo fraco, cabisbaixo, não perca a oportunidade de se reconciliar com o teu Deus, aleluia. Não perca a oportunidade, aleluia,
de refazer essa aliança e ver as promessas de Deus serem cumpridas na tua vida, aleluia. Ver os projetos que Deus te falou que é você para cumprir, ser colocado em prática. Eu não sei para quem é esta palavra, mas eu só sei que para quem está sendo direcionado, o Senhor te ama, o Senhor não te despreza, e Ele tem muita coisa a fazer ainda através da tua vida, louvado seja Deus. Tu és jovem ainda, tu tem muita vida pela frente, aleluia. O Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele quer te abraçar como esse pai abraçou o filho pródigo. Ele quer beijar o teu pescoço. Ele quer te proteger dos dedos acusadores, dos olhares de desprezo. E dizer: filho, eu te amo, aleluia, eu te espero essa noite. Pode cantar, Jean. Louvado seja Deus. Direciona o teu pensamento essa noite para o Senhor. Faz uma reflexão desta palavra que foi ministrada. Aleluia. O irmão César com certeza vai fazer o apelo e vai dar continuidade em saber quem aquele necessita e reconhece que precisa reafirmar uma aliança com o Senhor essa noite. Eu quero fazer uma aliança com Deus essa noite. Sou a primeira, viu? Eu estava precisando e essa palavra foi para mim, irmãos. Em algum momento eu estive cabisbaixa e abatida. E o Senhor me escolheu hoje para estar ministrando para vocês aquilo que já foi ministrado no meu coração. Difícil para mim, Deus, meu Deus. Muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar,
Pai, vem até aqui. Adore ao Senhor. Aquele que quer fazer uma aliança com Deus essa noite. Aquele que porventura chegou aqui com o coração vazio. Deus tem muito para preencher esse vazio. Não desperdice a oportunidade.